queridos alunos, preparados para começarmos nossos estudos sobre física? Até aqui estávamos aprendendo conteúdos referentes à química, mas agora vamos pegar um outro caminho. Para iniciarmos, então, vamos estudar os movimentos. Primeiramente, vamos conceituar a física. A física é a área da ciência que busca explicar os fenômenos a partir da interação entre matéria, movimento e energia. A física está dividida em dois ramos: a física clássica, que envolve os fenômenos que ocorrem em escalas macroscópicas, como, por exemplo, o movimento dos astros, o funcionamento das máquinas térmicas, a óptica geométrica e etc. E a física moderna, que envolve os fenômenos microscópicos, como os que ocorrem em escalas subatômicas. A física clássica ainda é subdividida nas seguintes áreas de estudo: a mecânica, que envolve os movimentos, a óptica, que envolve a luz, a termologia, que envolve o calor, a ondulatória, que envolve o som, e o eletromagnetismo, que envolve fenômenos elétricos e magnéticos. Nós estudaremos todas essas áreas neste semestre e iniciaremos com a mecânica. A mecânica também é dividida em cinemática, dinâmica e estática. E nesta aula, nós aprenderemos alguns conceitos básicos da cinemática. Antes de iniciarmos o estudo dos movimentos, precisamos entender o que é a cinemática e aprender também alguns conceitos importantes. A cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento sem levar em conta as suas causas. E para entendermos melhor o movimento, é muito importante nós conhecermos alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o conceito de referencial. Neste vídeo, podemos dizer que a moça está em movimento, não é? Depende. Como assim depende, professora? Ela não está andando de bicicleta? Sim, ela está, mas dependendo do referencial que nós adotarmos, ela poderá estar em movimento ou em repouso. Isso quer dizer que o movimento de um corpo é relativo. Mas primeiro vamos entender o que é referencial. Referencial é o lugar ou o corpo de onde se observam os movimentos ou os fenômenos. Então, se eu usar como referencial a pessoa que está filmando, a moça está em movimento. Agora, se eu usar como referencial a bicicleta, ela está em repouso. Como assim? Vamos entender o conceito de movimento e repouso. Um corpo está em movimento quando a sua posição muda com o tempo em relação ao referencial. E um corpo está em repouso quando a sua posição não muda com o tempo em relação a um referencial. Então vamos ver se você entendeu. O cachorro, ele está em movimento ou em repouso? Depende do referencial que você for adotar. Se, por exemplo, você utilizar como referencial aquela moto parada ali na parede, o cachorro vai estar em movimento, porque com o passar do tempo, dos segundos, a posição dele vai mudar em relação à moto. Agora, se você utilizar como referencial a moça, o cachorro vai estar em repouso, porque com o passar dos segundos, do tempo, a posição dele em relação a ela não vai se alterar, ele vai continuar na mesma posição em relação à moça, ok? E outra coisa também, todo corpo em movimento é chamado de móvel. Esse é um outro conceito importante também na cinemática. Outros dois conceitos importantes são ponto material e corpo extenso, que também dependem do referencial. Então, aqui na primeira imagem, a gente pode usar como referencial as pessoas que estão do lado do avião. Se eu utilizar elas como referencial, eu posso dizer que o avião ele é um corpo extenso. Por quê? Porque
o corpo extenso é todo o corpo cujas dimensões não podem ser desprezadas. Então, em relação ao referencial que são as pessoas, em tamanho, né? E com relação à distância também que o avião está delas, ele tem um tamanho que não é desprezível, né? Agora, como aqui na segunda imagem a gente tem uma criança olhando aqui da Terra, um avião voando lá no céu, bem longe, nós podemos considerar esse avião como um ponto material. Por quê? Porque ponto material é todo corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação à distância do observador. Então, quanto mais esse objeto se distanciar do referencial do observador, menor vai ser o seu tamanho. Então, vai chegar um momento em que lá no céu esse avião vai ser apenas um pontinho. Não é ponto material porque ele vai parecer um ponto no céu, mas é porque, devido à distância que ele está, o tamanho dele é tão pequeno, as dimensões dele são tão pequenas que chegam a ser desprezíveis para o estudo de um fenômeno, por exemplo. E para a gente finalizar o estudo dos conceitos básicos de hoje, vamos entender o que é trajetória. Trajetória nada mais é do que o caminho que um corpo faz quando ele está em movimento, ou seja, é o conjunto das sucessivas posições ocupadas por um corpo em movimento. E nós temos, por exemplo, aqui uma imagem daquelas pedras andantes, né? Aquele fenômeno que acontece lá nos Estados Unidos, né? Onde nós temos uma região de deserto que tem pedras enormes, pesadas e que de repente conseguem fazer uma trajetória retilínea, né? Consegue fazer um rastro retilíneo sem ninguém estar puxando, sem ninguém estar empurrando essas pedras. Já foi feito estudos, já foi concluído que esse fenômeno acontece porque durante a noite às vezes fica muito frio, né? E a umidade ela forma uma película de gelo, né, durante a noite, e durante o dia essa película ela vai derretendo e fazendo com que a pedra vá se deslocando aí até o momento em que essa água seca, evapora totalmente, né? E fica então esse rastro, né, esse caminho reto que a pedra faz nessa areia. Nós temos também aqui uma trajetória de um elevador, né, uma trajetória reta, né, de um elevador panorâmico, né, de cima para baixo ou de baixo para cima. Um outro exemplo também que nós temos aqui de trajetória é quando uma pessoa se joga de bungee jump, né? Ela está em queda livre, ela vai de cima para baixo, né? E conforme ela chega lá embaixo, o elástico puxa ela novamente, ela vai para cima de novo e fica nessa trajetória de vai e vem aí, uma trajetória reta. Todos esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês são exemplos de trajetória retilínea, ou seja, uma trajetória em linha reta. E nós temos também as trajetórias que não são retas, né? Temos aquelas trajetórias que fazem um caminho curvo, como por exemplo a trajetória hiperbólica, né? Um exemplo que a gente pode ter aqui é a trajetória das naves espaciais, quando elas estão voando, né, em direção ao espaço, elas perfazem uma trajetória hiperbólica. Temos também a trajetória parabólica, que o exemplo que eu coloquei aqui, né, é a trajetória da bola de basquete quando ela é lançada, né, quando ela é arremessada para a cesta, ela descreve uma trajetória parabólica. Temos também a trajetória elíptica, o exemplo aqui é a trajetória que os planetas descrevem ao redor do Sol, no nosso sistema solar. E por fim, a trajetória circular. Aqui eu coloquei o exemplo da roda gigante, né, que é a trajetória das cadeiras, elas descrevem, né, essa trajetória circular, mas nós também podemos utilizar outros exemplos, o ponteiro do relógio, né, então existem outros exemplos aí para
esse tipo de trajetória, e essas trajetórias aqui, elas são chamadas também de trajetórias curvilíneas. E nós chegamos então ao fim dessa primeira aula sobre conceitos básicos da cinemática. Na nossa próxima aula nós veremos outros conceitos básicos ainda, né? Mas por hoje ficamos por aqui. Eu te espero na próxima aula, tá? Até lá!